Olá, eu me chamo Raíssa Lorena, sou professora de psicologia do NASP Campus Hortolândia e é um prazer estar participando do 10º Seminário de Integração Fé, Ensino e Aprendizagem. E o trabalho que irei apresentar agora tem por título Interlocuções entre Psicologia, Políticas Públicas e Religião em Instituição de Ensino Superior. É um relato de experiência, das vivências, do que foi ministrar a disciplina de Políticas Públicas no segundo semestre de 2023 para os 4 semestres de Psicologia, levando em consideração um cenário de polarização política na sociedade brasileira, a dificuldade que a própria sociedade nutre de separar os conceitos entre política, políticas públicas, política social e políticas públicas, e buscando ainda integrar os valores da fé cristã, a justiça social apresentada na Bíblia como princípio e regra de fé. Como forma de contextualização, é importante sabermos que a disciplina de políticas públicas passa a integrar a grade curricular do curso de psicologia há pouco tempo, e ela surge como resposta a uma demanda na formação acadêmica dos profissionais de psicologia, já que tem ocorrido uma grande mudança no cenário de atuação dessa profissão. E o modelo clínico, que é um modelo que permeia o imaginário social, incluindo dos próprios estudantes de psicologia, que imaginam a sua atuação num setting terapêutico em uma clínica, tem dado cada vez mais lugar para atuação em espaços públicos, seja na área de saúde, em unidades de saúde, em unidades da assistência social, ou até mesmo em equipamentos de educação. E daí surge a principal crítica para os profissionais da psicologia, já que muito se tem discutido sobre a falta de preparo dos profissionais da saúde para lidar nos ambientes públicos e lidando com as necessidades e com fenômenos sociais que envolvem direitos humanos, que envolvem políticas públicas, que envolvem questões legislativas e também as políticas sociais. E foi pensando nessa demanda de preparar profissionais relevantes socialmente e tendo como base os princípios bíblicos que falam sobre a necessidade de levantar a voz em favor dos mais vulneráveis, de quem precisa, de cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, que foi pensado e estabelecido uma sequência didática para a integração entre fé, ensino e aprendizagem. Inicialmente foi trabalhado a diferenciação do conceito de políticas partidárias e de políticas públicas, entendendo que o conceito de política ele é muito mais amplo e que a política partidária ela é apenas um pedaço, uma área das ciências políticas e não dizem respeito ao todo. E as políticas públicas, elas dizem respeito aos interesses coletivos, à forma de acesso aos direitos humanos por parte da população. Foi trabalhado também como ideia, como modo de aproveitar o espaço de sala de aula como um ambiente de estímulo, para estimular processos democráticos, estimular o protagonismo dos estudantes, pensando no futuro, em serem profissionais ativos, relevantes socialmente. Foi trabalhado também os processos de comunicação com base em uma escuta ativa, em uma comunicação não violenta, reflexões, estruturação de argumento, para que se rompa com esse espaço de polarização e de impossibilidade de um diálogo saudável que tem se acontecido em diferentes espaços. Então, em nome do rompimento dessa comunicação violenta, foi tentado estabelecer
no ambiente de sala de aula, uma comunicação respeitosa, para que aluno, professor e entre os próprios estudantes pudesse haver uma escuta respeitosa da opinião, dos posicionamentos e das articulações daquilo que se entendia enquanto políticas públicas. Foi trabalhado também a tomada de decisão sobre a atuação profissional baseada no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade, assim como na eliminação de qualquer forma de discriminação, e entendendo também, considerando que todos esses elementos eles estão baseados nos próprios preceitos da instituição. A Igreja Adventista, ela pauta enquanto instituição por uma neutralidade política e ela estimula aos seus fiéis a não se envolverem de forma cega e exagerada com a política partidária, mas se envolverem na política de maneira ética e íntegra, evitando a corrupção, o partidarismo cego, o comportamento antiético. São incentivados a defender a verdade, a justiça e a transparência em todas as esferas da vida pública, o que também comunga com o código de ética do profissional da psicologia, que condena, veda o partidarismo, mas promove a consciência cidadã para que a prática do profissional seja baseada em uma ética respeitosa, defendendo a verdade e a justiça. A todo momento, os estudantes foram estimulados a uma prática profissional que leve em consideração o respeito pela cidadania, o que comunga com os valores e os princípios bíblicos, onde as questões sociais na Bíblia são apresentadas também como questões religiosas, onde vários personagens e figuras de referência no cristianismo foram funcionários públicos, lutaram em favor e pelo direito dos oprimidos, e a própria representação de Deus, do Deus invisível, através da pessoa de Jesus, guardava os princípios da equidade e mesmo não estabelecendo um reino físico na humanidade, na sua primeira vinda, cuidou dos mais pobres e estimulou para que os seus discípulos também promovessem uma prática de equidade, de justiça e que cuidasse dos mais vulneráveis, até que o seu reino fosse de fato estabelecido nessa terra. Esse princípio também é vital na procura por políticas públicas éticas e justas, capazes de assegurar os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis. Essa foi a experiência sobre o ensino das políticas públicas de forma que integrasse com a fé cristã, os princípios bíblicos e a doutrina adventista. Desde já quero agradecer os que acompanharam a apresentação até aqui e apresentar as referências que foram utilizadas para a formulação desse trabalho. Desde já, muito obrigada.